pessoal, tudo bem? Como estamos? Agradeço a paciência de vocês, tá? E a participação, mais uma vez, né? Me apresentando aqui, me chamo Ana Marília, sou especialista em mestre em Direito Constitucional, sou advogada professora, atuo na área de Direito Público, né? Inclusive com regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte, e estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse processo de aprovação para no concurso da CESAP. Perfeito? Então, vamos dar continuidade, gente, ao nosso assunto. Eu estava falando sobre reintegração, e aí abri aqui esse bloco, né, para que vocês conseguissem visualizar melhor como é que se daria essa questão da reintegração. Então, digamos que João aqui foi aprovado no concurso da CESAP. No entanto, ao longo dos anos, ele foi acusado de ter participado de uma organização criminosa que desviava recursos públicos de um hospital, de um posto de saúde, enfim. E aí ele é demitido, tá? Ele é demitido. A demissão é uma punição, certo? Então, demissão, ela é uma punição. Exoneração é a perda do cargo, mas não por uma sanção, né? Não por uma punição decorrente de um processo administrativo disciplinar. Então, digamos que ele, se sentindo injustiçado, ingressou com ação na justiça e conseguiu uma decisão judicial que transitou em julgado, ou seja, não coube mais recurso, uma decisão judicial definitiva, ou digamos que ele tenha mesmo requerido administrativamente a invalidação da sua demissão, certo? Então, essa invalidação da demissão de João vai poder acontecer tanto através de sentença judicial transitada em julgado, quanto por uma decisão administrativa definitiva, tá? Então, digamos que a justiça tenha entendido que a demissão de João é inválida. E aí João vai lá e consegue o quê? A sua reintegração no cargo que ele ocupava anteriormente. Reintegração é exatamente isso. É o retorno do servidor público que teve sua demissão anteriormente determinada, invalidada, ou por uma sentença judicial ou por uma decisão administrativa, né? Agora, imagine que esse cargo que João ocupava, o cargo X que João ocupava, antes de ser demitido, agora foi ocupado por Maria. Quando João saiu, Maria veio e ocupou o cargo X que ele ocupava. O que é que vai acontecer com Maria, gente? Maria, que ocupava um cargo Y, passou a ocupar o cargo X de João. Quando João retorna, o que é que vai acontecer com Maria? Maria, ela vai ser reconduzida. Recondução é a forma de provimento que a gente vai ver no artigo 29, já já, tá? E que eu já estou começando a falar, na verdade. Ela vai ser reconduzida aqui para o cargo anteriormente ocupado, já iniciando um novo assunto, certo? Gente, caso o João ele seja reintegrado, mas o cargo dele tenha sido extinto, ou seja, não existe mais o cargo X. Nesse caso, ele vai ter que ser encaminhado, reintegrado em outro cargo, com atribuições afins, com compatibilidade, em relação ao cargo X que ele ocupava, certo? Tem que ter essa compatibilidade de atribuição, de remuneração. Se esse cargo não existir, João, em último caso, será posto em disponibilidade. Então, a ideia é essa, tá? Primeiramente, João, ele vai voltar para o seu cargo X, certo? Caso o cargo X ele
tenha sido extinto, então ele vai ter que ser reintegrado em outro cargo de atribuições compatíveis, de remuneração compatível a esse cargo X que ele ocupava. Em caso de não existir nenhum cargo, é que João será posto em disponibilidade, tá bom? Então acho que deu para entender bem, né, gente? Lembrando, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, por favor, não hesitem em entrar em contato, tá certo? Eu estou aqui realmente para ajudar vocês nesse processo. Eu sei que talvez vocês não estejam muito acostumados com essa, né, área jurídica propriamente, com essa terminologia, então eu entendo o desafio que é e me coloco verdadeiramente à disposição do que vocês precisarem, tá bom? Bem, então o artigo 29, né? Artigo 29 vai falar da recondução, um assunto que eu já adiantei para você. Na verdade, eu já falei de recondução aqui ao longo da aula, né? A primeira vez que eu falei da recondução foi quando eu falei da inabilitação em estágio probatório. Então é o seguinte, digamos que João, colocar João aqui de novo, né? Digamos que João, ele seja servidor do Tribunal de Justiça e ele tenha sido aprovado no concurso CESAP para um cargo que é inacumulável, não tem como ele acumular TJ e CESAP. Então, ele vai assumir na CESAP. E aqui, no TJ, o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir vacância do cargo que ele ocupava, certo? Bem, então ele está lá trabalhando na CESAP, só que o que aconteceu? Ao fim do estágio probatório, João ele foi inabilitado no estágio probatório, gente. E aí? Bem, situação difícil, né? Situação chata, porém, João não precisa se preocupar. Por quê? Porque diante dessa situação, a lei 122 de 94 garante que ele vai poder ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado por ele no Tribunal de Justiça, certo? Então, isso é a primeira hipótese de recondução. A segunda hipótese de recondução é aquela que eu falei agora há pouco, de Maria, no caso da reintegração. Então, João, ele conseguiu a reintegração no cargo que ele ocupava, antes da demissão injusta que ele sofreu. Só que esse cargo estava ocupado por Maria. Maria, no entanto, não pode ficar lá, porque João está voltando por cima da carne seca ainda mais. Então, Maria, ela vai ser reconduzida para o cargo que ela ocupava anteriormente. Se esse cargo que Maria ocupava já estiver ocupado por outra pessoa, a pobre da Maria, se não houver nenhum outro cargo de atribuições compatíveis para ela assumir, então ela, se não conseguir ser aproveitada em outro cargo, ela vai ficar em disponibilidade também. E olha que Maria não vai ter direito nenhum a indenização, a nenhum ressarcimento, a nenhuma reparação. Ela vai simplesmente ter que voltar para o cargo dela. Se o cargo dela não estiver disponível, ela vai ser aproveitada em outro. Se não for possível ser aproveitada, ela vai ficar em disponibilidade realmente. Tá bom? É isso que diz o artigo 29. Perfeito? Aproveitamento, gente. O aproveitamento é o retorno à atividade do servidor em disponibilidade. Então, o servidor público, ele pode ficar em disponibilidade por vários motivos, ou porque o cargo dele foi extinto, né? Ou porque ele foi demitido injustamente na reintegração, não tinha cargo para ele ficar, né? Nem de atribuições e vencimentos compatíveis, ou porque ela, esse servidor teve que ser reconduzido pela reintegração de um outro servidor, só que não tinha cargo para ele assumir, ele ficou em disponibilidade. Enfim, está lá em disponibilidade. Quando o servidor público, gente, ele fica em disponibilidade, o que acontece é que ele vai receber uma remuneração, tá? Só que a remuneração dele vai ser
proporcional ao serviço que ele prestou, ao tempo de serviço. E o que é que acontece? Isso pode levar a uma remuneração muito baixa mesmo, muito irrisória, então não é nenhuma vantagem ficar em disponibilidade. Algumas pessoas podem falar: "Ah, ele vai estar em disponibilidade, vai estar sem trabalhar, vai ser bom". Não. Normalmente, um servidor público, não consegue grandes vantagens em estar em disponibilidade. Mas, enfim, o aproveitamento é uma forma de provimento exatamente desse servidor que está em disponibilidade e retorna ao serviço, no mesmo cargo ou em outro de atribuições e vencimentos compatíveis. Logicamente que é a obrigação do órgão central, do sistema de pessoal, propor o aproveitamento, acompanhar esse aproveitamento, né, verificar quem está em disponibilidade, né, se tem alguma vaga, se não tem. E é tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Então, ele é chamado para voltar a trabalhar. Se ele não volta a trabalhar no prazo de quê, gente? De 30 dias, que é aquele prazo, né, para o efetivo exercício, para o retorno ao efetivo desempenho das funções, então ele vai ter a disponibilidade cassada, ele vai perder o cargo, né? Nesse caso, e aí já era para esse servidor. Perfeito? Gente, vamos fazer algumas questões, então, acerca desse assunto, desse último bloco que a gente está estudando. Algumas questões eu fiz, outras questões foram de concursos públicos. Eu procurei sempre trazer questões no estilo da banca, para que vocês estejam acostumados, para que não haja nenhuma surpresa durante a prova, tá? Para vocês. Então, vamos lá. Primeira questão. De acordo com a Lei Complementar 122/94, ao estágio probatório no Serviço Público Estadual, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, primeira alternativa: o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo período de 24 meses, durante o qual sua aptidão para o cargo é avaliada. Gente, pessoal, eu vou até chamar a atenção de vocês aqui, parar de compartilhar só um pouquinho, pelo seguinte. Bem, a gente viu que essa questão do estágio probatório tem uma previsão legal na Lei 122/94, que é diferente da previsão constitucional, certo? A Lei 122, né, o regime jurídico do servidor público estadual, o que é que ele diz? Ele diz que o estágio probatório vai ser de 24 meses. O estágio probatório para a lei é de 24 meses, enquanto ela diz que o servidor público se torna estável após 2 anos de efetivo serviço público, né? Então, aí, a gente tem uma diferença na redação dentro da própria lei. Gente, eu sei que, né, parece muito preciosismo, parece muita besteira, né? Muito detalhe, prestar atenção nessas coisas. Porém, para esse estilo de banca, para esse tipo de prova, a gente precisa chamar a atenção de vocês necessariamente sobre esse aspecto. Se a lei fala, se a questão está pedindo a letra da lei 122, você vai ter que considerar o que está escrito lá. Porque o avaliador quer saber se você leu a lei, se você se dispôs a ler a lei, né? Se você conseguiu compreender o básico dessa lei. Então, se a lei fala, se a questão está pedindo, segundo a lei complementar 122, você vai ter que responder segundo essa lei complementar. Pelo menos é isso que se entende, o que se tem visto nas bancas. Então, por mais que a gente saiba que o estágio probatório dura 3 anos, que a estabilidade vem depois de 3 anos, porque é o que está na Constituição, tem que ter muita atenção de como a questão vai cobrar esse assunto. Porque se a questão quiser a letra da lei,
e não der margem para outro tipo de interpretação, você vai ter que aplicar a letra da lei. E a letra da lei fala que é 24 meses de estágio obrigatório e 2 anos após que se adquire, né, a estabilidade, 2 anos de efetivo exercício do cargo. Perfeito. Então, eu trouxe algumas questões para chamar a atenção de vocês acerca desse aspecto, para que vocês não percam nenhuma questão em razão de casca de banana colocada pela banca. De fato, não tem como saber se isso vai ser cobrado, mas a ideia é que vocês estejam preparados para caso isso venha aparecer e preparados para todas as possibilidades de como esse assunto pode ser cobrado, tá bom? Então, é por esse motivo que eu trouxe, que eu fiz essas questões para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Questão: de acordo com a Lei Complementar 122/94, ao estágio probatório no Serviço Público Estadual, analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa: o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito a estágio probatório pelo período de 24 meses, durante o qual sua aptidão para o cargo é avaliada. E aí, verdadeiro ou falso? De acordo, a questão fala de acordo com a Lei Complementar 122. Está verdadeiro, né? Porque essa é a redação da lei. Muito bem. Afirmativa 2. Durante o estágio probatório, o servidor é avaliado com base em fatores como assiduidade, disciplina, produtividade e responsabilidade. Perfeito? Muito bem. É isso que nós esperamos de um servidor público. Que ele seja assíduo, que ele tenha disciplina, que ele seja produtivo, que ele seja responsável. Perfeito. Então, 2, correto. 3. A avaliação de desempenho ocorre no último mês do estágio probatório, sem direito à defesa do avaliado, gente. 2 erros aqui, né? Primeiro, a avaliação de desempenho vai ser instaurada nos 4 últimos meses, faltando 4 meses para o fim do estágio probatório. Não é no último mês. E veja bem, sempre vai ser garantido o direito de defesa do servidor público. Então, o servidor público, em todo tipo de processo administrativo que ele participar, tem que ser garantido a ampla defesa e o contraditório, perfeito? Então, a 3 está errada por esses 2 aspectos, tá bom? 4. Se o servidor não for aprovado no estágio probatório e possuir estabilidade em cargo anterior, ele será reintegrado a esse cargo. E aí? O que é que vocês acham? Vai ser reintegrado? Esta terminologia, né, esse termo, esse conceito está sendo usado de forma correta aqui? Não, né? Não. Porque a reintegração é o retorno do servidor público que foi demitido e conseguiu invalidar a demissão dele. Porém, a recondução, ela vai acontecer quando o servidor público ele não foi aprovado no estágio probatório e ele já era estável num serviço público anterior. A recondução acontece por esse motivo de inabilitação no estágio probatório e também pelo motivo de reintegração de um servidor público. E aí a pessoa que estava ocupando o cargo para o qual o servidor público será reintegrado, ela vai ter que ser reconduzida ao cargo anterior que ela ocupava. Perfeito? Então, não confundam, não confundam. Eu estou chamando a atenção para esses aspectos aqui nessa aula, porque eu sei que tem muita chance de cair. E se cair, você não pode errar. Não pode errar, porque nós falamos de forma reiterada sobre isso. Próxima questão. Sobre a estabilidade do servidor público estadual, conforme a legislação vigente, assinale a alternativa correta. A estabilidade é adquirida automaticamente no momento da posse do servidor aprovado em concurso público. Gente, falso, né? Ai, se fosse, né? Ai, se fosse, mas não é.
A estabilidade ela é adquirida segundo a Constituição, que é o que prevalece, depois de 3 anos, e segundo a Lei Complementar 122/94, após 2 anos. P. O servidor adquire estabilidade após 24 meses de efetivo exercício e aprovação no estágio probatório. E aí? Gente, só para ressaltar, tá? A estabilidade, ela é adquirida não apenas pelo decurso do tempo, ela é adquirida também pela aprovação do estágio probatório. Então, são 2 requisitos que o servidor público ele deve preencher. Porque às vezes a gente fica só falando, são 3 anos, e aí vocês podem, né, ter a impressão falsa de que depois de 3 anos, estou lá vivendo, estou lá respirando, então já me torno estável. Não. Você precisa ser aprovado na avaliação de desempenho, então não basta respirar, não basta estar vivo para se tornar estável. Tem sim que ser aprovado nessa avaliação. Vamos lá, B. Né? A B. O servidor adquire estabilidade após 24 meses de efetivo vigente. É aquilo que eu falei. A letra da Lei Complementar 122 fala em 2 anos. Professora, mais 2 anos é a mesma coisa, 24 meses. Sim, eu concordo que é uma diferença meio inócua, a meu ver. Porque a lei fala que são 24 meses de estágio probatório e a estabilidade se adquire após 2 anos de efetivo exercício e aprovação no estágio probatório. Porém, gente, eu já vi banca cobrar isso, certo? Então, vamos lá, se você está em dúvida na questão, vamos ver qual é a alternativa mais correta. Veja, a B estaria errada nesse caso aqui, porque a lei fala em 2 anos e não 24 meses. Sim, eu concordo com você. Nossa, que besteira. Mas eu já vi isso sendo cobrado em prova. É por isso que eu trouxe para vocês. C. Um servidor estável pode perder o cargo por decisão administrativa sem necessidade de processo disciplinar. A gente nunca, nunca. Como eu falei para vocês, o servidor público tem direito ao contraditório e ampla defesa. Uma demissão, uma exoneração, né? Uma demissão mesmo, por uma falta grave, ela só vai poder acontecer com um processo administrativo disciplinar, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Então, não pode apenas uma decisão arbitrária demitir, fazer com que o servidor perca o cargo. Isso não pode acontecer. Então, aceitar falso. D. O servidor estável só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar com direito à ampla defesa. Muito bem. Muito bem, muito bem. A D está certa. Gente, a D você não tem nem dúvida sobre a D. Então, em algumas questões, né, de algumas bancas, é possível que você tenha que responder a alternativa mais certa. Você pode até discordar. Nossa, que besteira, 2 anos, 24 meses. Sim, eu estou com você nessa. Mas, gente, às vezes as bancas nem anulam esse tipo de questão. Então, precisamos estar preparados. Eu espero que não caia para você uma coisa dessas, porque eu acho que isso não mede conhecimento ou preparo de nenhum tipo de candidato. Porém, estamos juntos aqui, por isso eu me preocupo de fazer com que você tenha cuidado. E a estabilidade impede que o servidor seja exonerado por insuficiência de desempenho. E aí? Nunca, né? Nunca, gente. Quando vocês forem servidores públicos aprovados, estáveis, vocês não terão se tornado reis, rainhas, príncipes e princesas, não. Você ainda pode perder esse cargo, porque todo servidor público está sujeito a avaliações periódicas, porque todo servidor público está sujeito a controle da administração pública. Então, o servidor público pode perder o cargo por decisão
em processo administrativo disciplinar, em processo judicial. Então, a estabilidade não é garantia de que você nunca vai perder seu cargo. É difícil, ela estabelece uma dificuldade maior para conferir maior independência, maior autonomia do servidor ao exercer suas funções, para que ele não fique temeroso, já que ele atua servindo o interesse público. Porém, ele vai, sim, poder sofrer algum tipo ele vai poder, sim, em algum momento perder, caso ele realmente viole condutas éticas, pratique crimes, infrações disciplinares. Tudo isso pode levar, sim, a uma perda do cargo, a uma demissão, por exemplo. Vamos lá, próxima questão. Essa daqui é de uma banca, né, de uma outra banca, porém, achei bastante pertinente. Por que eu trouxe essa questão, gente? Por quê? Porque essa questão, ela vai falar o seguinte: Maria, servidora pública recém-concursada, inicia o exercício do cargo, estando em dúvida sobre o estágio probatório e suas consequências. Considerando o caso hipotético nos termos do disposto na Constituição e na legislação do Estado. Gente, a questão faz referência à Constituição Federal. Então, não tem para onde correr, tem que prevalecer a Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que o estágio probatório, ele dura 3 anos. Então, ó, Maria deverá cumprir estágio probatório de 3 anos. Aí aqui a gente fica entre a B e a C. Vamos ver porque a B está errada? Porque a B fala o seguinte, ó, por 3 anos de efetivo serviço, fim dos quais adquirirá vitalício. Não, gente, vitaliciedade não. Não. Vitaliciedade vai ser para membro da magistratura, membro do Ministério Público, mas aqui não, aqui o servidor só vai ter estabilidade, tá? De 3 anos, após os quais adquirirá estabilidade, sendo condição para isso nos termos da Constituição, aprovação em avaliação especial de desempenho. Então, mais uma vez, não é só o decurso do prazo que garante a estabilidade, tem que haver aprovação, sim, em avaliação de desempenho. Vamos lá, próxima questão. No Estado do Rio Grande do Norte, o servidor nomeado em exercício fica sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão para o desempenho do cargo é objeto de avaliação, em função de alguns fatores. Assinar a alternativa que não contenha exclusivamente fatores objeto de avaliação no estágio probatório. A gente veja que é uma questão da IDECAM. E eu já vi várias e várias vezes cobrar esses fatores, esses critérios que serão objeto de avaliação. Já vi várias vezes. Então, gente, releiam o artigo que eu coloquei para vocês. Vamos responder essa questão. Vamos lá. Responsabilidade, disciplina e pontualidade. Certo, né? Vimos isso. Esperamos isso de um servidor público. Capacidade de iniciativa, interesse pelo serviço, tá lá também na listinha. Assiduidade, pontualidade, capacidade de iniciativa também consta lá na lei. Disciplina, ok, né? Queremos servidores disciplinados. Produtividade, sim, queremos servidores produtivos. Improbidade, não queremos servidores ímprobos, né? Queremos servidores probos. Então, improbidade você já arrisca, não, que loucura. Na verdade, a lei vai falar de probidade. Probidade, gente, não improbidade. Então, D está errado. Interesse pelo serviço está correto, está lá na lista, porém, a improbidade torna a letra D a alternativa a ser marcada. Perfeito? Então, letra D, muito bem. Vamos para essa próxima, gente. Essa daqui eu também fiz, tá? Para a gente revisar os conceitos principais das formas de provimento. Então, vamos lá. Com relação à movimentação do servidor público, considere as seguintes definições e associe corretamente. 1. Readaptação. 2. Reversão e reintegração e recondução. A gente vai ter que encontrar o conceito de cada um desses institutos aqui. Primeiro conceito, ocorre quando um servidor estável
retorna ao cargo anteriormente ocupado por ter sido inabilitado em estágio probatório de outro cargo. Gente, a que nome, né? Qual é o nome que se dá a essa situação? Readaptação? Readaptação não, porque readaptação vai se dar para aquele servidor que sofre alguma diminuição da sua capacidade física e mental e vai ter que ser colocado em outro cargo, compatível com a sua nova condição saúde. Reversão também não, porque a reversão vai acontecer do servidor aposentado que volta a trabalhar, e a reintegração não, porque a reintegração tem a ver com demissão. Reintegração tem a ver com o servidor que é demitido e consegue anulação administrativa ou judicialmente dessa decisão que o demitiu. Aí acontece a reintegração. Então é recondução, né, gente? A recondução vai poder acontecer em duas situações. Quando existe essa inabilitação, tá? No estágio probatório, ou então quando o servidor ocupa o cargo que era ocupado anteriormente por um servidor que agora está sendo reintegrado ao seu cargo anteriormente ocupado por causa da declaração de nulidade da decisão que o demitiu. Então, esse servidor vai voltar para o cargo e o que estava ocupando este cargo vai ter que ser reconduzido para o cargo que anteriormente ele ocupava. Então, são essas duas hipóteses de recondução, gente. Eu estou repetindo isso, né? Estou enfatizando que acredito muito que isso pode aparecer na sua prova, tá? Então, aqui a primeira afirmativa, né, diz respeito ao processo, ao Instituto de Recondução. Vamos para a próxima. Ocorre quando o servidor aposentado por invalidez retorna ao serviço após ser considerado apto por junta médica oficial. Isso aqui é o quê? Acabei de falar, reversão. Reversão. Então, 4.2. Próximo, ocorre quando a demissão do servidor estável é invalidada por decisão administrativa ou judicial, retornando ao cargo anteriormente ocupado. Gente, não tem dúvida, né? Reintegração. E última afirmativa, ocorre quando o servidor é transferido para um cargo de atribuições compatíveis devido a limitações físicas ou mentais. Só pode ser readaptação, gente. Readaptação. Se ele pode continuar trabalhando, mesmo em um outro cargo com atribuições compatíveis, ele vai ser readaptado, ele não vai ser aposentado. Ele só vai ser aposentado quando ele não tiver mais condições de trabalhar. Ok? Muito bem. Gente, olha que questão interessante da Consulplan. E recente, né? De acordo com a lei estadual, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Pedro, empossado em razão de concurso público, não satisfez as condições de estágio probatório. Neste caso, a demissão de Pedro é a medida que se impõe. E aí, certo ou errado? Vamos para a próxima. 3. Nilo reingressou no serviço público com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento em razão de sentença judiciária passada em julgado. Nilo se enquadra na hipótese de reversão. Será? Vamos para a próxima. Cristiano sofreu perda da capacidade funcional decorrente da modificação do seu estado físico, não justificando a aposentadoria. Cristiano assim deverá passar por reintegração. E aí, meus queridos, o que é que vocês acham, hein? O que é que vocês acham? Tudo aqui meio, né? Tudo errado, tudo errado. Vamos ver por que, gente, tá tudo errado aqui. Primeiro, Pedro, se ele não satisfez as condições de estágio probatório, ele não vai ser demitido, gente. Porque demissão tem a ver com punição, não esqueça. Demissão é uma sanção. E ele não está sendo sancionado, ele não está sendo punido, gente. Ele simplesmente não foi aprovado. Quando você não é aprovado numa prova, você não está sendo punido por ninguém, né? Você simplesmente não passou. Então, aqui, Pedro, ele não vai ser demitido.
Pedro, ele vai ser o quê? Exonerado, anote aí. Exoneração, já já a gente vai falar melhor sobre isso. 2. Nilo reingressou no serviço com ressarcimento. Nilo, ele reingressou por cima da carne seca, meu povo. Ele vai ser o quê, gente? Reintegrado, não tem nada a ver com reversão. Reversão é para aquela pessoa estar lá, aposentada, curtindo a vida, e de repente chega um ato de provimento e diz: volte a trabalhar, porque você já melhorou, Você já melhorou, meu querido. Volte. Isso é reversão. Tem uma reversão na vida dele, estava aposentado, vai ter que voltar a trabalhar. E 3, Cristiano sofreu perda da capacidade funcional, só que, no caso de Cristiano, a alternativa está dizendo que nada justifica a sua aposentadoria. Ou seja, ele continua sendo capaz de trabalhar, porém não no cargo que ele ocupava antes. Ele vai ter que ser o quê? Readaptado. Vai ter que readaptar a condição de saúde dele atual. Então, gente, todas as alternativas aqui dessa questão estão erradas. Você vai marcar a letra D de dado. Perfeito? Muito bem, muito bem. Ok, podemos continuar, gente. A gente vai ter uma aula de revisão também, onde a gente vai focar, a gente vai rever esses conceitos, mas estudem em casa. A gente estava vendo agora, né, até esse momento, as formas de provimento. Tem essa tabelinha aqui ao lado direito da tela, vocês podem ver. Aqui quando a gente fala de nomeação, a gente fala de uma forma de provimento originária, na verdade é a única forma de provimento originária, porque você foi aprovado no concurso público, ou então você foi nomeado para um cargo em comissão, e aí você vai tomar posse e entrar em exercício. O derivado, você já tem um cargo, né? Não é originário, você já está naquele cargo. E aí você vai ser promovido, ou você pode sofrer uma reversão, ou você vai ser aproveitado se estava em disponibilidade, ou vai ser reintegrado, tá até errado aqui, depois eu corrigir, reintegrado, reintegração, ou você vai ser readaptado, né, se houve alguma questão, né, de problema, de diminuição da condição físico-mental, ou vai ser reconduzido. Foi o que a gente estudou. Então, olha só, muito fácil lembrar. A única forma de provimento originária que existe é a nomeação. O resto, não importa, o resto é tudo derivado. Tudo provimento derivado. Só tem a nomeação, é a forma de provimento originária. Única forma de provimento originária. Tá bom? Mas vamos então ver as formas de vacância, tá? A vacância diz respeito ao cargo ficar vago, como o próprio nome já fala. O cargo estava ocupado e, de repente, ele fica vago. Por quê? Por que ele pode ficar vago? Por uma exoneração. A exoneração pode acontecer a pedido ou por decisão da própria administração pública. Decisão, inclusive, que pode ser de ofício. O que é uma decisão de ofício, gente? Quando vocês virem assim, essa expressão de ofício, é uma exoneração que ninguém pediu por ela. A administração pública, o gestor público foi lá sem ninguém pedir, sem ninguém suscitar esse argumento. O gestor foi lá e exonerou. A exoneração de ofício é quando não existe provocação anterior. O gestor público faz sem ninguém falar nada para ele sobre isso. Ninguém nem tocou no assunto. Ele foi lá e fez. A demissão é uma outra forma de vacância. A demissão é uma punição. Ela vai acontecer após um processo administrativo disciplinar. Promoção, gente. Se você estava num cargo e você subiu, estava numa classe, e você subiu para outra classe,
A promoção, perceba que ela é tanto uma forma de provimento quanto uma forma de vacância. Então, quando você é promovido, você vai ser provido num outro cargo e, ao mesmo tempo, você vai deixar um cargo vago, tá? O cargo que você ocupava anteriormente vai estar vago. E aí, você vai ocupar uma outra classe, né, dentro da sua carreira. A readaptação. A readaptação é uma forma de vacância, por quê? Porque o servidor ele não vai mais poder ocupar aquele cargo incompatível com sua atual condição de saúde. Ele vai ter que ocupar um outro cargo compatível com essa condição de saúde. Então, a readaptação é tanto uma forma de provimento, porque ele vai ser um ato de provimento num outro cargo, né, para o qual ele será readaptado, mas também é uma forma de vacância. O cargo que ele estava ocupando vai ficar vago. Aposentadoria, gente, se aposentou, o servidor vai descansar, vai gozar, né, de todo o trabalho que ele desenvolveu ao longo da vida, finalmente vai descansar. A posse em outro cargo inacumulável é uma forma de vacância também. Por quê? Porque a gente até vai estudar mais à frente, né, os cargos, eles podem ser inacumuláveis ou eles podem ser acumuláveis. Então, há 2 cargos de professor, são cargos que podem ser acumulados pelo servidor público. 2 cargos do profissional da área de saúde, que são vocês, também podem ser acumulados, né? Um cargo de professor, um cargo técnico pode ser acumulado. Essas hipóteses estão previstas na Constituição e a gente vai estudar mais na frente. Então, quando esse servidor público, ele passa num outro concurso público e é para um cargo que ele não pode acumular com o cargo que ele estava ocupando, ele vai fazer aquilo que eu falei para vocês. Ele vai pedir vacância, ele vai assumir esse novo cargo, vai tomar posse no novo cargo, e aí, se ele passar no estágio probatório, ok, vida que segue. Se ele for reprovado no estágio probatório, então ele vai poder ser reconduzido para o cargo que ficou vago lá anteriormente, tá? Então, é uma possibilidade prevista em lei, ele não precisa se desesperar. Falecimento também é uma forma de vacância, gente, uma vacância natural, né? Felizmente. Infelizmente. Bem, vacância de funções, a gente estava falando de vacância de cargo, né? Mas a própria lei fala de vacância de funções, pode ser a dispensa ou destituição, então, um servidor que ocupava uma função comissionada, uma função de direção, de chefia, ele pode simplesmente ser destituído, dispensado da função. Se ele perdeu o cargo que originou a função, então ele é servidor público, estável, e ele ocupa uma função de chefia. Só que ele perde o cargo dele por uma sentença judicial transitada em julgado, por exemplo, por um processo administrativo disciplinar, logicamente que ele também vai perder automaticamente a sua função, porque ele não pode estar na função se ele não tem o cargo, né? Afastamento para mandato eletivo ou trabalho em outro órgão também é uma vacância, né, de função, inclusive, de forma temporária, né? 3, disponibilidade de servidor estável, é aquilo que eu já falei, gente. Às vezes o cargo do servidor é extinto, às vezes, enfim, um ente público é extinto, então os cargos, né, eles são extintos e aí não tem outro cargo para o qual o servidor público possa ser lotado, relotado, então o que acontece é que ele vai ficar em disponibilidade. Exoneração, gente, a exoneração ela vai poder ser a pedido, ela vai poder ser de ofício, como eu já falei.
Ela vai acontecer, por exemplo, quando o servidor público ele não é aprovado no estágio probatório, então ele vai ser exonerado, ou então quando ele toma posse e não entra em efetivo exercício, como eu já comentei com vocês no bloco passado, então ele será exonerado. O cargo comissionado também é passível de exoneração, gente, é lógico, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. O comissionado, ele pode ser tanto exonerado quanto demitido, porque ele também pode perder o cargo por uma punição, pela prática de infração disciplinar. No caso da exoneração do servidor ocupante de cargo comissionado, a exoneração dele também vai poder acontecer a pedido, assim como no caso do servidor efetivo. Ele pode chegar lá e dizer, não quero mais trabalhar, então ele pede a exoneração. Ou por decisão da autoridade competente, ou por falta de posse dentro do prazo, como foi o caso que nós já vimos anteriormente. Gente, remoção. Remoção é o deslocamento a pedido ou de ofício do servidor público. Gente, isso é muito importante. Isso tem na justiça, correm vários processos relativos a pedido de remoção. Servidores públicos também fazem esse pedido administrativamente com certa frequência. Então, preste atenção nesse ponto da remoção, porque é um tema que tem grande chance de cair. Gente, remoção é deslocamento, tá? Não é forma de provimento, é deslocamento. Essa remoção, ela vai poder ser a pedido ou de ofício, tá? Então, só para voltar aqui para vocês, para relembrar essa listinha, cadê? Passei demais, né, gente? Só um minuto. Ó, aqui está a lista das formas de provimento. Então, provimento originário, nomeação, derivado, promoção, reversão, aproveitamento, reintegração, readequação e recondução. A remoção, ela já vai ser um deslocamento, tá? Esse deslocamento pode ser de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, a administração pública vai lá e faz a remoção. Isso vai acontecer por questões de necessidade do serviço, por questão de interesse público. Vai acontecer para outro setor de trabalho no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Então, a remoção ela pode implicar na mudança de sede ou não. Você pode ser removido para um outro gabinete, né, para uma outra secretaria, por exemplo, para um outro órgão. E aí você pode ou não ter mudança de sede nesse caso. Parágrafo único, dá-se a remoção a pedido. Agora aqui já é um outro caso, certo? Então, o servidor público ele também pode pedir a remoção e ele vai ter direito a essa remoção, independentemente de vaga, quando necessário ao servidor acompanhar cônjuge ou companheiro. Inclusive, está escrito errado aqui a lei, depois eu vou... não sei por que saiu assim esse texto, né? Porque eu peguei e colei da lei, enfim, depois eu vou ajustar, logicamente, gente, inclusive vou ajustar agora, porque eu morro, eu fico agoniada quando eu vejo umas coisas erradas assim. Bem, então, gente, por questões de saúde, própria ou do cônjuge, companheiro dependente, comprovado por junta médica oficial. Então, vamos lá. Vamos aqui. Vamos voltar aqui para esse quadro, né? Que aí a gente sempre tem como visualizar melhor. Então, a remoção, gente, ela vai poder acontecer tanto de ofício
quanto a pedido do próprio servidor público. Então, deixa eu colocar aqui remoção. Remoção pode ser de ofício, ou a remoção pode ser a pedido do servidor. A de ofício, gente, logicamente sempre vai envolver a análise do interesse público, da necessidade do serviço. Por quê, gente? Para evitar o uso da remoção como uma prática de perseguição, como uma prática de punição, de exercício de arbitrariedade, de desvio de finalidade. Isso não pode acontecer. E então tem que ter uma justificativa. O servidor público, ele também vai poder pedir a remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro. Opa. Ou então, por questões de saúde. Saúde de quem? Saúde sua, né, do próprio servidor, saúde do seu cônjuge, do seu companheiro ou de algum dependente dele. Ok? É isso que está dizendo a lei. Então, eu já vi, por exemplo, o servidor público pedir. Eu já vi, por exemplo, o servidor público pedir a remoção para acompanhar sua mãe, né, por questão de saúde da sua mãe, para uma outra cidade. Era até um servidor da UERN. E aí ele alegava que a sua mãe era sua dependente, que ele que cuidava dela. Então, ele precisaria estar, porque ele levava ela para médico, ele cuidava da saúde dela, dava remédios e tudo. Então, é um exemplo, né, de um caso de remoção. Redistribuição. Redistribuição é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo. Então, a remoção é o deslocamento do servidor, a pedido de ofício. Aqui, a redistribuição é o deslocamento do servidor com o cargo. Ele leva o cargo com ele para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, quando houver correlação de atribuições, equivalência de vencimentos, interesse da administração, ouvido previamente o órgão central do sistema de pessoal. Gente, então imagine que uma secretaria é extinta. Então, o governo assume, esse governo ele faz uma reestrutura da administração pública estadual e ele vai lá e extingue algumas secretarias. Os servidores que trabalhavam nessas secretarias, eles vão ter que ser redistribuídos. Então, auxiliar administrativo, que ocupava, sei lá, a Secretaria do Desporto, digamos, só um exemplo, gente, vai ter que ser redistribuído para uma outra secretaria. Então, a redistribuição dá-se exclusivamente, preste atenção nesse termo, exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal, as necessidades de serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Às vezes, a gente pode ter a criação de um novo posto de saúde, de um novo hospital estadual. Nesse caso, vai precisar de gente para trabalhar lá, né? Então, e aí a administração pública ainda vai ter que fazer o concurso, mas enquanto não faz o concurso, precisa redistribuir esses servidores para ocupar esses novos postos dentro de novos órgãos ou novas entidades. Tá? Então, segundo nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis
que não puderam ser redistribuídos na forma deste artigo são colocados em disponibilidade até seu aproveitamento na forma do artigo 30, é aquilo que eu estava falando, se o órgão é extinto. Não tem onde colocar, não tem cargo vago para colocar esse pessoal, eles vão ficar em disponibilidade. É um risco que o servidor público corre, né? Infelizmente. Então, aqui eu já falei, tem que ter, né, para redistribuição, correlação de atribuições, equivalência de vencimentos, interesse da administração e tudo mais, gente, muito simples. E aí, para finalizar, temos a substituição, que eu já vi cair em prova. Acho que tem chance de cair para vocês, a substituição. É o seguinte, essa substituição, ela se refere aos servidores investidos em cargo em comissão ou função de direção ou chefia. Então, esses servidores que ocupam cargos comissionados ou funções comissionadas, eles terão substitutos indicados pelo regulamento, pelo regimento interno ou designados pelo dirigente da autoridade, do órgão, né? Então, ele vai ter que ter um substituto, alguém, algum servidor que o substitua em caso de ausência. Quando quando esses servidores, né, comissionados, eles precisarem se ausentar do serviço, então o substituto assumirá automaticamente e cumulativamente. Então, esse substituto, ele vai acumular a sua função e a função do diretor, do chefe, enfim, do assessor lá, sem prejuízo do cargo que ocupa. Então, ou seja, vai acumular, vai ter que exercer as duas funções. No caso de afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares, ou na vacância do cargo. Veja só, parágrafo 2º. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo em comissão ou função de direção à chefia, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de férias, dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Então, veja só. O substituto, ele até 30 dias, ele vai ter que substituir cumulativamente o servidor que está ausente, né, ou afastado ou impedido, por 30 dias, sem receber nada a mais por isso. Então, ele vai ocupar o seu cargo e vai ocupar o cargo em comissão, a função de direção, para o qual ele foi designado como substituto. E aí, digamos que até 30 dias, ele foi lá, substituiu, ok, ele não recebe nada, R$0, tá? Só que, digamos que ao invés de 30 dias, ele passe a substituir esse servidor por mais 15 dias. Então, ao invés de 30, os 30 dias se tornaram 45 dias. Então, ele vai receber, sim, ele vai ser remunerado pelos 15 dias que excederam os 30. Então, ele trabalha cumulativamente até 30 dias. O que passar disso, ele vai receber de forma proporcional. Agora, se a substituição se der por motivo de férias, em período integral, o substituto tem direito à retribuição, independentemente dos dias que ele ficar substituindo. Então, se forem 10 dias de férias, ele vai ganhar uns 10 dias de férias. Se ele estiver substituindo o servidor que saiu para usufruir de suas férias, ele vai receber a partir do primeiro dia. Se forem 15 dias de férias, ele receberá 15 dias, 20 dias e assim por diante. E artigo 4º é facultado à autoridade competente designar servidor para responder pelo expediente sem prejuízo das funções do seu cargo e sem ônus para os cofres públicos. Ok?
Bem, aqui também eu já falei a letra da lei, né? Mas aqui a gente só fez um esquemazinho para vocês lerem e visualizarem de outra forma, mas é basicamente tudo aquilo que eu falei, né? Substituição, direitos de remuneração ou não, e a substituição sem remuneração, que é essa do artigo 4º. Na verdade, não deveria ser artigo, né? Deveria ser parágrafo 4º. Pessoal, eu peço até perdão por esses erros, mas o texto foi retirado da própria lei, né? Então, eu já dou uma ajustada para vocês, né? Ficarem com material correto, lógico. Vamos lá. Vamos lá, gente. Questão. No que diz respeito à vacância de cargo público e às disposições da lei complementar, assinale a alternativa que não apresentam hipótese de vacância. Gente, essa questão também é muito provável de cair. Eu já vi, inclusive, uma da IDECAM perguntando basicamente a mesma coisa. E aí eu só não repeti, né? Mas era basicamente a mesma questão. Então, o que é que não apresenta uma hipótese de vacância? Exoneração gera vacância, né? Se o servidor é exonerado, o cargo vai ficar vago. Demissão gera vacância também. O cargo vai ficar vago. Destituição gera vacância. Falecimento gera vacância. Gente, é até lógico isso, né? Não tem nem muito o que ficar em dúvida. Se o servidor é exonerado, demitido, destituído, o cargo vai ficar vago. Então, vacância. Se o servidor morre, vacância. Não tem muito o que elocubrar. Então, a resposta correta é aproveitamento. Aproveitamento, letra D, a resposta correta. Próxima. Com base nos dispositivos legais que tratam da remoção do servidor público, assinar a alternativa correta. A. A remoção a pedido para outra localidade exige a existência de vaga e interesse da administração. O que é que vocês acham? Pensem aí. Vamos para a próxima. A remoção de ofício independe de necessidade do serviço. Será? C. A remoção a pedido pode ocorrer para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, mesmo sem vaga na localidade de destino. D. A remoção somente pode ocorrer dentro do mesmo setor de trabalho e sem mudança de sede. E a remoção exige obrigatoriamente homologação pela Assembleia Legislativa. Gente, essa questão também eu fiz para vocês, preste atenção. A A está errada. Por quê? O que ela diz? A remoção a pedido para outra localidade exige a existência de vaga interessada. Não, não exige. Porque se o servidor público ele precisa ser removido por questões de saúde dele ou do cônjuge, ou para acompanhar cônjuge ou companheiro, gente, não precisa de vaga nesse caso. Esse caso independe de vaga. Independe de interesse da administração pública, porque vai se verificar o interesse do servidor, da sua família. Então, A está errada. B. A remoção de ofício independe de necessidade de serviço. Dito falso também. Por quê? Porque se não fosse assim, se realmente a remoção independesse de necessidade, o que ia acontecer? Um bocado de servidor público ia ser removido apenas como forma de retaliação. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, por isso que a remoção de ofício da administração pública depende da necessidade de serviço, depende do interesse público para evitar esse tipo de arbitrariedade. Vamos lá. C. A remoção a pedido pode ocorrer para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, mesmo sem vaga na localidade de destino. Perfeito.
D, a remoção somente pode ocorrer dentro do mesmo setor de trabalho, sem mudança de sede. Falso, falso, falso. E a remoção exige obrigatoriamente homologação pela Assembleia. Falso também, gente. Então, aqui, tem essa previsão, não tem. Imagina, todo servidor público que fosse removido teria que passar pela Assembleia Legislativa, né? Não faz nem sentido isso. Não tem razão institucional de ser assim, não tem lógica. E a gente sabe que a remoção pode implicar em mudança de sede ou não, né? Então a D também está errada, meu povo. Vamos lá, firmes e fortes. IDECAN, sobre o tema vacância de cargo público na Lei Complementar número 122/94, analise as afirmativas a seguir. 1. Equipara-se a vacância a colocação em disponibilidade de servidor estável por extinção ou declaração de desnecessidade do cargo. E aí? Equipara-se a vacância a colocação em disponibilidade de servidor estável por extinção ou declaração de desnecessidade do cargo. 2. A promoção é uma hipótese de vacância e a exoneração do cargo efetivo dá-se a pedido do servidor de ofício. Gente, olha só. Todas essas alternativas estão corretas, tá? A primeira afirmativa é a letra da lei. A lei prevê exatamente isso. Equipara-se a vacância a colocação em disponibilidade de servidor estável por extinção ou declaração de desnecessidade do cargo. Veja, mesmo que propriamente não seja uma vacância, porque o cargo vai ser extinto, então ele nem poderia estar vago se ele deixou de existir. A lei equipara a vacância. A lei fala isso expressamente. Por isso que é importante vocês lerem a lei, porque vão aparecer coisas assim, meio contraintuitivas. E aí vocês vão ter que saber. A promoção é, sim, uma hipótese de vacância, como nós vimos, é tanto uma hipótese de provimento, quanto de vacância, que o cargo estaria vago lá, isso é nos termos da lei, tá? E a exoneração de cargo efetivo dá-se a pedido de servidor de ofício, sim. O servidor pode pedir exoneração, ele pode dizer, não, eu quero sair, já deu para mim, ou ele pode, né, ou pode acontecer de ofício, no caso de inabilitação no estágio probatório, né, no caso de ele não assumir, não entrar em efetivo exercício, também pode acontecer essa exoneração. Próxima questão, gente, também feita por mim para vocês. Sobre a redistribuição de servidores públicos, considere as afirmativas a seguir. Gente, redistribuição é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo para o quadro de outro órgão ou entidade do mesmo poder. E aí, o que vocês acham? 2. Redistribuição depende de correlação de atribuições e equivalência de vencimentos. 3. A redistribuição pode ocorrer sem a oitiva do órgão central do sistema de pessoal. E 4. Nos casos de extinção de órgão, se os servidores estáveis não puderem ser redistribuídos, serão colocados em disponibilidade. E aí? Quais estão corretas? Gente, a primeira afirmativa está correta, tá? Porque é exatamente isso, ó, o que diz a lei. Redistribuição. O deslocamento do servidor com o respectivo cargo, ele leva o cargo consigo para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder. Letra da lei. Aí, ó, a 2 está aqui, ó, afirmativa 2. Quando houver correlação de atribuições, equivalência de vencimentos, interesse da administração pública. Ouvido previamente o órgão central do sistema pessoal. A afirmação 3 fala que não precisa ouvir errado, precisa sim ouvir. Ok? E aqui, ó, os servidores, né, no caso de extinção de órgão ou entidade, servidores serão colocados em disponibilidade se não puderem ser redistribuídos.
Então, a afirmativa certa, ó, a letra que você vai assinalar é a letra C, né? Estão corretas a 1, 2 e 4. A 3 está errada porque diz que a distribuição pode ocorrer sem a oitiva do órgão central do sistema de pessoal. Falso. Próxima questão. Sobre a exoneração de cargo efetivo, conforme previsto na legislação, é correto afirmar que a exoneração somente pode ser feita por meio de decisão judicial transitada em julgado. Será mesmo, gente? A gente acabou de ver que a exoneração pode ser de ofício pela própria administração pública. O próprio gestor público pode exonerar um servidor que foi inabilitado no estágio probatório ou que não entrou em efetivo exercício dentro do prazo de 30 dias da posse. Então, é errada A. B. A exoneração de ofício pode ocorrer caso o servidor não entre em exercício no prazo legal. E aí? C. A exoneração é aplicada exclusivamente nos casos de infração disciplinar grave. Gente, falso, falso, falso. A gente acabou de ver que não, né? Que tem o caso de inabilitação. Primeiro que aqui não vai ser exoneração, vai ser demissão. Já está errado por aí. E falar que exclusivamente nesse caso está errado também. D. A exoneração não pode ser solicitada pelo servidor falso. O servidor pode estar cansado, ele pode querer ser empreendedor, sei lá, fazer outra coisa da vida, viajar, morar em outro país, ele pode simplesmente assumir um outro serviço público, um outro cargo público e pedir a exoneração, sem problema nenhum. E a exoneração está condicionada à autorização da Assembleia Legislativa, nada a ver, também está errada. A alternativa correta é a alternativa B, de bola. A exoneração de ofício pode ocorrer caso o servidor não entre em exercício no prazo legal, que é o prazo de 30 dias da data da posse. É um prazo improrrogável, não esqueçam disso. Gente, acho que aqui a gente praticamente já fez umas 3 questões dessa prova aí que vocês vão fazer. Bem, em relação à substituição de servidor investido em cargo em comissão ou função de direção ou chefia, assinale a alternativa incorreta. Preste atenção, aqui eu quero saber o que está errado. A. O substituto assume automaticamente, de forma cumulativa, o exercício do cargo em caso de vacância ou afastamento do titular. E aí, verdadeiro ou falso? B. É direito do substituto receber retribuição proporcional se o afastamento titular ultrapassar 30 dias consecutivos. C. A substituição por motivo de férias dá direito à retribuição desde o primeiro dia de exercício da substituição. D. A substituição somente pode ocorrer mediante concurso público específico. E na omissão do regulamento interno, o dirigente máximo pode designar previamente substitutos. Sim, que a gente viu. Gente, a alternativa que está errada é a D de dado, né? Então, a substituição somente pode ocorrer falso. Falso. O resto está certo. Então, o substituto vai assumir automaticamente de forma acumulativa. Se não for caso de férias, só vai receber, só vai ser remunerado pela substituição nos dias que ultrapassarem, né, os 30 dias consecutivos. Então, né, durante 30 dias ele vai substituir sem receber nada. Ele vai trabalhar de forma acumulativa sem receber absolutamente nada. E o que passar disso, ele recebe de forma proporcional. Se a substituição for por motivo de férias, então ele vai receber a retribuição financeira remuneratória desde o primeiro dia da substituição, tá? Então, lembre férias, eu já vi cair isso em prova. Férias ele recebe todos os dias, desde o primeiro dia. Se o afastamento, se o impedimento se der por outro motivo, apenas vai receber após os 30 dias consecutivos. Vamos lá, mais uma. Todas essas últimas questões eu fiz para vocês, tá? Vamos para essa aqui. Joana é servidora pública efetiva e ocupa o cargo de analista administrativo na Secretaria Estadual de Saúde. Recentemente foi designada para substituir o chefe do setor de compras, que ocupa um cargo em comissão.
e se afastou por 40 dias para o tratamento de saúde. Durante esse período, Joana continuou exercendo suas atividades originais, acumulando as funções da chefia. Ao final da substituição, Joana solicitou pagamento proporcional pela substituição exercida. E aí, gente, Joana vai ter direito a alguma coisa? Bem, ela substituiu o chefe, com cargo em comissão e se afastou por 40 dias para tratamento de saúde. Então, não fala de férias aqui. Tratamento de saúde. Vamos lá. É correto afirmar que Joana não tem direito à retribuição pela substituição, pois o afastamento da titular não decorreu de férias, falso, porque ela substituiu por 40 dias. Então, ela tem direito a 10 dias de retribuição. Joana somente teria direito à retribuição se tivesse deixado de exercer suas atividades originais durante a substituição. E aí? Não, né? Porque a substituição ela é cumulativa. Então, ela fica exercendo lá o seu cargo mais essa nova função. Joana tem direito à retribuição proporcional pelos dias que excederam os primeiros 30 de substituição. D. Joana tem direito à retribuição integral desde o primeiro dia da falso, né? Falso. Porque fala independentemente do motivo do afastamento. D. Falso. E a substituição em cargos em comissão exige aprovação em concurso específico para ter efeitos financeiros. Nada a ver. Também muito parecida com a questão anterior. Então, a alternativa certa é a C, de casa. Joana tem direito à retribuição proporcional pelos dias que excederam os 30 primeiros de substituição. Ela vai receber pelos 10 dias, tá? Muito bem. Gente, então finalizamos por aqui este novo bloco, né? Desde já agradeço. Opa, opa, opa. Estava quase encerrando aqui. Desde já agradeço bastante a participação de vocês. Mais uma vez, dúvidas, questões, podem me mandar, né? A aula fica gravada, mas eu gosto muito de ter esse contato com vocês. Posso fazer uma outra aula só de dúvidas de vocês, caso vocês queiram. O tema não é difícil, é só questão de ler a lei, de ter o costume, né, de lidar com essa terminologia. Com o tempo vocês vão aprendendo, fazer fazer questões, né, sempre é muito importante. A gente não tem tantas questões dessa banca relativas a essa lei específica, né, essa lei especial 122/94. Porém, eu trouxe algumas leis, né, de autoria minha, também trouxe outras leis de outras bancas, outras questões, né? Desculpa. Trouxe questões, né, que a gente fez, trouxe questões também de outras bancas que ajudam a fortalecer esse conhecimento e me coloco novamente à disposição, tá, pessoal? Eu termino por aqui esse bloco. Acho que, né, já falei demais por enquanto, né? E a gente se encontra, se Deus quiser, para finalizar esse conteúdo da Lei 122/94, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, fiquem tranquilos, nos vemos na próxima aula.